O segredo sombrio por trás do assassinato da professora de História. Bem-vindos ao Mente Oculta, onde desvendamos os mistérios mais perturbadores da mente humana. Eu sou seu host e hoje vamos mergulhar em um caso que abalou as estruturas de Belo Horizonte, revelando como as aparências mais inocentes podem mascarar verdades absolutamente devastadoras. Este é um daqueles casos que nos obriga a questionar tudo que acreditamos saber sobre confiança, família e os limites da natureza humana. Prepare-se para uma jornada através dos corredores mais sombrios da psique, onde descobriremos que o mal nem sempre vem de onde esperamos. Antes de começarmos, peço que curtam este vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo esses casos que nos fazem refletir sobre a complexidade da mente humana. A descoberta macabra. A madrugada de domingo, 20 de julho, prometia ser apenas mais um amanhecer silencioso na região metropolitana de Belo Horizonte. O sol começava a iluminar as estruturas urbanas quando uma ligação anônima mudou completamente o rumo daquele dia. Do outro lado da linha, uma voz relatava à polícia militar a existência de um corpo sob o viaduto da Avenida Adélia Issa, em Vespasiano. Quando os primeiros policiais chegaram ao local, a cena que se apresentou era digna dos piores pesadelos. Sob as sombras do concreto, parcialmente oculto da vista dos transeuntes, jazia o corpo de uma mulher coberto por um lençol branco que já começava a ser tingido pelas marcas do tempo e da violência. O local escolhido não era casual. Vespasiano, uma região com pontos de baixa iluminação e movimento reduzido durante a madrugada, oferecia o cenário perfeito para quem desejava ocultar evidências. A posição do corpo, a forma como foi deixado e a ausência completa de documentos pessoais gritavam uma única palavra: premeditação. Os primeiros exames no local revelaram sinais inequívocos de violência física. Marcas no pescoço sugeriam estrangulamento, enquanto outras lesões espalhadas pelo corpo contavam uma história de brutalidade que fez até os investigadores mais experientes estremecerem. Havia também queimaduras nas coxas, um detalhe macabro que inicialmente foi interpretado como tortura. A perícia trabalhou metodicamente, coletando cada fibra, cada possível evidência que pudesse revelar a identidade tanto da vítima quanto do perpetrador. Fotografias foram tiradas de todos os ângulos e o local foi isolado como uma cena de crime de alta prioridade. Em poucas horas, através de técnicas de identificação e consulta a bancos de dados, a identidade da vítima foi confirmada. Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, professora de História respeitada em toda Belo Horizonte. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, deixando uma comunidade inteira em estado de choque absoluto. O perfil da vítima. Uma vida dedicada ao conhecimento. Para compreendermos a magnitude desta tragédia, precisamos conhecer quem era Soraya Tatiana Bonfim França. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Estamos falando de uma mulher que dedicou sua existência inteira à nobre missão de educar e transformar vidas. Nascida na ensolarada Bahia, Soraya encontrou em Minas Gerais não apenas um novo lar, mas o palco onde construiria um legado educacional impressionante. Em 1990, ela se formou pela prestigiosa PUC Minas, carregando consigo não apenas um diploma, mas uma paixão ardente pelo ensino da história. Durante quase 4 décadas, Soraya trabalhou incansavelmente nas escolas públicas de Belo Horizonte, conquistando o coração de gerações inteiras de estudantes. Seus colegas a conheciam carinhosamente como Tati, um apelido que carregava todo o afeto e respeito que ela inspirava em quem a cercava. O que tornava Soraya especial não era apenas seu conhecimento acadêmico, mas sua habilidade única de transformar fatos históricos em narrativas vivas e cativantes.
Ela acreditava profundamente que ensinar história era muito mais do que decorar datas e eventos. Era mostrar aos jovens que o presente e o futuro são moldados pelas escolhas que fazemos hoje. Desde 2017, Soraya havia encontrado sua vocação plena no Colégio Santa Marcelina, localizado na região da Pampulha. Lá ela não se limitava ao ensino tradicional. Como coordenadora de um inovador projeto de cidadania, ela conduzia reflexões profundas sobre direitos humanos, igualdade social e pensamento crítico. Seus métodos pedagógicos eram revolucionários para os padrões convencionais. Soraya desafiava constantemente seus alunos a pensarem além dos livros didáticos, incentivando-os a questionar, a refletir e a desenvolver uma consciência social aguçada. Era comum vê-la organizando debates sobre temas contemporâneos, conectando o passado histórico com as questões atuais da sociedade. Os depoimentos de seus alunos, que inundaram as redes sociais após sua morte, revelam o impacto profundo que ela causava em cada vida que tocava. Ela foi a primeira pessoa a me fazer acreditar que eu poderia mudar o mundo, escreveu um ex-aluno. Outro comentou: Tati era mais do que professora, era um exemplo de humanidade que levarei para sempre. Na esfera pessoal, Soraya era o retrato da discrição e da serenidade. Longe dos holofotes e da agitação urbana, ela preferia a companhia de livros, conversas profundas com amigos íntimos e momentos tranquilos com a família. Não era mulher de festas barulhentas ou eventos sociais grandiosos. Seu prazer estava nas pequenas alegrias da vida cotidiana. Ela deixou um único filho, Matheus França Campos, de 32 anos, que sempre foi descrito por todos como o maior orgulho de sua vida. Soraya falava dele com os olhos brilhando, compartilhando suas conquistas profissionais e pessoais com quem quisesse ouvir. Para ela, Matheus representava não apenas a continuidade de sua linhagem, mas a materialização de tudo que ela havia ensinado sobre caráter e valores humanos. O que ninguém poderia imaginar é que, nos dias que antecederam aquela fatídica madrugada de julho, a relação entre mãe e filho estava sendo corroída por tensões financeiras e discussões que culminariam em uma tragédia de proporções inimagináveis. Os últimos momentos, a construção de um mistério. Para compreendermos a complexidade deste caso, precisamos reconstruir meticulosamente os eventos que antecederam a descoberta do corpo. A linha do tempo começa na sexta-feira, 18 de julho, um dia que começou aparentemente normal, mas que se transformaria no prelúdio de uma tragédia inimaginável. As câmeras de segurança da rua onde Soraya residia, no tranquilo bairro Santa Amélia, captaram imagens que mais tarde se revelariam cruciais para a investigação. Por volta das 20 horas, 2 veículos foram flagrados, estacionando em frente ao edifício residencial onde a professora morava há anos. O que torna essas imagens particularmente intrigantes é que não mostram claramente quem dirigia os carros ou se houve alguma interação direta com Soraya. Os veículos permanecem estacionados por alguns minutos, criando uma atmosfera de suspense que os investigadores só conseguiriam decifrar semanas depois. Minutos após o registro dos carros, as câmeras capturam Soraya saindo de seu apartamento. Ela estava vestida casualmente e carregava apenas 3 itens: seu celular, um par de óculos e as chaves de casa. Não havia bolsa, carteira ou qualquer outro pertence pessoal. Um detalhe que inicialmente passou despercebido, mas que depois se revelaria fundamental para entender a dinâmica dos eventos. A imagem de Soraya caminhando em direção à saída do prédio seria a última vez que alguém a veria com vida. Suas roupas casuais e a ausência de bagagem sugeriam que ela não planejava uma viagem longa ou mesmo uma ausência prolongada de casa.
parecia mais uma saída rápida, talvez para resolver algum assunto pontual. O que aconteceu nas horas seguintes permanece envolto em mistério. Não há registros de Soraya em câmeras de estabelecimentos comerciais da região, nem testemunhas que a tenham visto após deixar o prédio. É como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar noturno de Belo Horizonte. No sábado seguinte, 19 de julho, quando Matheus tentou entrar em contato com a mãe através de mensagens de texto e ligações telefônicas, não obteve qualquer resposta. Inicialmente, isso não causou grande preocupação. Afinal, não era incomum Soraya passar algumas horas sem responder mensagens, especialmente durante os fins de semana. Porém, conforme as horas se passavam e o silêncio persistia, uma sensação de inquietação começou a tomar conta da família. Soraya era uma pessoa extremamente metódica e responsável, com hábitos bem estabelecidos. Nunca ficava incomunicável por longos períodos, especialmente sem avisar previamente sobre seus planos. Preocupada com o silêncio incomum da irmã, uma tia de Matheus foi até o apartamento de Soraya no fim da tarde de sábado. Usando a chave reserva que possuía, ela entrou no imóvel e encontrou uma cena desconcertante. Tudo estava em perfeita ordem. A cama estava arrumada, não havia sinais de luta ou arrombamento. As janelas estavam fechadas e o carro de Soraya permanecia estacionado na garagem do prédio. Os pertences pessoais da professora estavam todos em seus lugares habituais. Roupas no guarda-roupa, livros organizados na estante, documentos guardados nas gavetas. A única coisa que faltava era a própria Soraya. A casa preservada contrastava dramaticamente com a ausência de sua moradora, criando uma atmosfera de suspense digna de um thriller psicológico. Foi então que a família tomou a decisão de procurar as autoridades. Na noite de sábado, 19 de julho, Matheus registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia local. Seu depoimento foi detalhado e aparentemente sincero. Descreveu os últimos contatos com a mãe, mencionou a saída dela na sexta-feira com apenas os itens essenciais e expressou sua crescente preocupação com o silêncio prolongado. Durante todo o sábado e domingo, familiares e amigos se mobilizaram em uma busca desesperada. Vasculharam hospitais da região, postaram apelos nas redes sociais, bateram de porta em porta no bairro, tentando encontrar qualquer pista sobre o paradeiro de Soraya. A esperança ainda pulsava em cada coração, misturada com uma crescente sensação de que algo estava terrivelmente errado. A comunidade educacional também se mobilizou. Colegas de trabalho do Colégio Santa Marcelina organizaram grupos de busca, contataram outros professores e funcionários e espalharam a foto de Soraya em grupos de WhatsApp e redes sociais. O desaparecimento de uma professora tão querida e respeitada gerou uma onda de solidariedade impressionante. A investigação toma forma. Primeiras pistas e falsas trilhas. Quando o corpo de Soraya foi descoberto na madrugada de domingo através daquela misteriosa denúncia anônima, a Polícia Civil de Minas Gerais sabia que estava diante de um caso que exigiria toda a sua expertise investigativa. A cena do crime apresentava elementos contraditórios que confundiam até os investigadores mais experientes. A delegada Ana Paula Rodrigues, veterana em casos de homicídio, assumiu pessoalmente a investigação. Sua primeira impressão ao chegar ao local foi de que estavam lidando com um crime de extrema brutalidade, possivelmente cometido por alguém com histórico de violência contra mulheres. Os primeiros exames periciais apontavam para um cenário devastador. O corpo apresentava sinais inequívocos de estrangulamento. Marcas profundas no pescoço indicavam que a vítima havia lutado pela vida, mas sucumbiu à força superior do agressor. As queimaduras nas coxas, inicialmente interpretadas como tortura, sugeriam um componente sádico no crime.
Mais perturbador ainda era a forma como o corpo havia sido posicionado e parcialmente despido. Para os investigadores, isso gritava violência sexual, um padrão comum em feminicídios cometidos por desconhecidos ou predadores em série. A hipótese inicial era de que Soraya havia sido vítima de um ataque oportunístico, possivelmente por alguém que a seguiu após ela sair de casa na sexta-feira. A equipe forense trabalhou incansavelmente coletando evidências. Amostras de DNA foram retiradas de sob as unhas da vítima. Fibras de tecido encontradas no corpo foram catalogadas para análise posterior. E fotografias detalhadas documentaram cada aspecto da cena. O local também foi vasculhado em busca de pegadas, impressões digitais ou qualquer rastro que pudesse levar ao perpetrador. Paralelamente, os investigadores começaram a reconstruir os últimos dias de vida de Soraya. Entrevistaram colegas de trabalho, amigos próximos, vizinhos e familiares, buscando qualquer informação que pudesse esclarecer por que ela saiu de casa naquela sexta-feira e o que aconteceu nas horas seguintes. O depoimento de Mateus, seu filho, foi considerado inicialmente como o de uma testemunha-chave e vítima secundária. Ele forneceu detalhes sobre a rotina da mãe, seus hábitos, relacionamentos e estado emocional nos dias anteriores ao desaparecimento. Seu relato era coerente e emocionalmente carregado, um filho devastado pela perda da mãe. Durante esses primeiros dias de investigação, a mídia local começou a cobrir intensamente o caso. O assassinato de uma professora respeitada em circunstâncias tão brutais gerou uma comoção pública significativa. Manifestações espontâneas começaram a surgir, com pessoas pedindo justiça e o fim da violência contra a mulher. As redes sociais fervilhavam com teorias e especulações. Alguns sugeriram que Soraya havia sido vítima de um assalto que terminou mal. Outros levantaram a possibilidade de ela ter sido seguida por um stalker obsessivo. A comunidade educacional organizou vigílias e protestos, transformando a morte de Soraya em um símbolo da luta contra o feminicídio. Entretanto, conforme os dias passavam e as análises laboratoriais começavam a chegar, pequenas inconsistências começaram a emergir. A denúncia anônima que levou à descoberta do corpo intrigava os investigadores. Como alguém sabia exatamente onde procurar? Por que essa pessoa não se identificou às autoridades? Mais confuso ainda era o fato de que, apesar da brutalidade aparente do crime, não havia evidências de DNA estranho sob as unhas de Soraya. Para uma vítima que claramente lutou contra seu agressor, isso era altamente incomum. Normalmente, em casos de violência física intensa, a vítima consegue arranhar ou ferir o atacante, deixando material genético que pode ser usado para identificação. A perícia também começou a questionar a narrativa inicial de violência sexual. Embora o posicionamento do corpo sugerisse isso, exames mais detalhados não confirmavam sinais de abuso sexual. As roupas da vítima, embora desorganizadas, não apresentavam os padrões de violência típicos desse tipo de crime. Foi então que os investigadores decidiram reexaminar mais cuidadosamente os depoimentos coletados, especialmente aqueles fornecidos pelas pessoas mais próximas à vítima. Pequenos detalhes que inicialmente passaram despercebidos começaram a ganhar nova importância quando analisados sob uma perspectiva diferente. O comportamento de Mateus durante as entrevistas, embora aparentemente normal para um filho em luto, começou a ser escrutinizado mais de perto. Havia pequenas inconsistências temporais em seu relato. Detalhes que não se alinhavam perfeitamente com as evidências físicas coletadas. A investigação estava prestes a tomar uma direção completamente diferente, uma que chocaria não apenas a família, mas toda a comunidade que chorava a morte da professora Soraya. A reviravolta chocante, quando a verdade supera a ficção.
O que estava para ser revelado nas semanas seguintes faria até os investigadores mais experientes questionarem tudo o que acreditavam saber sobre a natureza humana. A verdade por trás do assassinato de Soraya era tão perturbadora que poucos conseguiriam imaginar sua dimensão real. O primeiro indício de que algo não estava certo veio através da análise detalhada dos horários fornecidos por Mateus em seus depoimentos. Ele afirmara que estava preocupado com a mãe desde sábado de manhã, quando tentou contatá-la sem sucesso. Porém, registros telefônicos mostraram padrões de comunicação que não batiam exatamente com sua versão dos fatos. Mais intrigante ainda era a questão da denúncia anônima. Os investigadores começaram a suspeitar que quem fez aquela ligação conhecia detalhes específicos sobre a localização do corpo. Detalhes que só poderiam ser conhecidos por alguém que esteve presente no local ou que teve acesso privilegiado a essas informações. A delegada Ana Paula Rodrigues, com sua experiência aguçada, começou a aplicar uma pressão psicológica sutil durante os interrogatórios. Pequenas contradições no relato de Mateus foram sendo exploradas, não de forma acusatória inicialmente, mas através de perguntas aparentemente inocentes que visavam esclarecer pequenos detalhes. O ponto de virada veio quando a perícia confirmou definitivamente a ausência de evidências de violência sexual. Isso desmoronou completamente a teoria inicial do crime, forçando os investigadores a reconsiderarem toda a narrativa. Se não foi um crime sexual cometido por um estranho, então quem teria motivos para matar Soraya de forma tão brutal? Foi durante um interrogatório de rotina que a máscara de Mateus finalmente começou a escorregar. Confrontado com as inconsistências em seu depoimento e pressionado sobre detalhes específicos de sua última conversa com a mãe, ele começou a mostrar sinais de desconforto emocional que iam muito além do luto normal. A confissão, quando finalmente veio, foi devastadora em sua simplicidade e brutalidade. Mateus França Campos admitiu à delegada Ana Paula Rodrigues que havia assassinado sua própria mãe após uma discussão violenta sobre suas dívidas astronômicas com apostas online. Segundo seu relato detalhado, na noite de 18 de julho, dentro do apartamento que ambos consideravam lar, ocorreu uma confrontação que escalou além de qualquer ponto de retorno. Soraya, preocupada com a situação financeira do filho e descobrindo a extensão de suas dívidas com casas de apostas online, o confrontou duramente sobre seu vício e as consequências que isso estava trazendo para ambos. A discussão, que começou como uma conversa entre mãe e filho preocupados, rapidamente se transformou em uma briga acalorada. Mateus, já psicologicamente fragilizado pela pressão das dívidas e pela vergonha de ter decepcionado a mãe que tanto o amava, perdeu completamente o controle emocional. Num momento de fúria cega, ele colocou as mãos ao redor do pescoço de Soraya e apertou. O que aconteceu nos minutos seguintes foi descrito por ele como um blackout, um estado em que a raiva tomou conta completamente de sua racionalidade. Quando finalmente despertou do transe violento, sua mãe estava morta no chão do apartamento. O que se seguiu foi uma tentativa desesperada e meticulosamente planejada de encobrir o crime. Mateus, confrontado com a realidade do que havia feito, entrou em um estado de pânico calculado. Ele sabia que precisava criar uma narrativa alternativa que o colocasse longe da cena do crime. Durante horas, ele permaneceu no apartamento com o corpo da mãe, planejando cada detalhe de seu encobrimento. Esperou até tarde da noite, quando as ruas estavam desertas, para transportar o corpo no porta-malas de seu próprio carro até o viaduto em Vespasiano. A escolha do local não foi aleatória. Vespasiano oferecia o isolamento necessário para descartar o corpo sem ser visto.
além de estar suficientemente distante do bairro Santa Amélia para não levantar suspeitas imediatas. O viaduto, com sua estrutura que proporcionava sombra e ocultação, parecia o local perfeito para seu plano macabro. Mateus, então, manipulou a cena de forma a sugerir um crime sexual, na esperança de que isso desviasse as suspeitas para um agressor desconhecido. Ele posicionou o corpo de forma específica, removeu parcialmente as roupas da mãe e chegou ao ponto de causar as queimaduras nas coxas para simular tortura. Após descartar o corpo, ele retornou para casa e passou as horas seguintes limpando meticulosamente qualquer evidência do crime. Lavou roupas, limpou superfícies, organizou o apartamento para que parecesse que nada havia acontecido ali. Sua frieza durante esse processo revela uma capacidade de dissociação psicológica perturbadora. No sábado seguinte, Mateus executou a segunda parte de seu plano, assumir o papel do filho preocupado. Fingiu tentar contatar a mãe, expressou preocupação crescente com seu sumiço e finalmente registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia. Sua performance foi tão convincente que enganou até familiares próximos. Ele participou ativamente das buscas, consolou parentes angustiados e chegou ao ponto de chorar no velório da própria mãe. Um nível de dissociação psicológica que desafia a compreensão normal da mente humana. A confissão de Mateus revelou não apenas um crime hediondo, mas também um caso estudado de manipulação psicológica e encobrimento. Sua capacidade de manter a fachada de filho devotado enquanto sabia exatamente onde estava o corpo de sua mãe demonstra um nível de frieza emocional que poucos conseguem processar completamente. A máscara da inocência. Análise psicológica do comportamento pós-crime. O comportamento de Mateus França Campos após o assassinato de sua mãe representa um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores deste caso. Para compreendermos completamente a complexidade psicológica envolvida, precisamos analisar cada faceta de sua performance nos dias que se seguiram ao crime. Na manhã de sábado, 19 de julho, aproximadamente 10 horas após ter estrangulado sua própria mãe, Mateus acordou e seguiu uma rotina aparentemente normal. Tomou café, vestiu-se adequadamente e começou a executar o que pode ser descrito como uma das performances mais elaboradas e frias da história criminal brasileira. Sua primeira ação foi simular tentativas de contato com Soraya. Enviou mensagens de texto para o celular da mãe, que obviamente não foram respondidas, já que o aparelho estava em sua posse. Fez ligações telefônicas para o mesmo número, deixando mensagens de voz preocupadas que mais tarde seriam apresentadas como evidência de sua ansiedade genuína. O que torna essa encenação ainda mais macabra é que Mateus não apenas simulou preocupação, mas realmente conseguiu acessar um estado emocional que parecia autêntico para quem o observava. Psicólogos forenses descrevem esse fenômeno como dissociação adaptativa, a capacidade de compartimentalizar a culpa e o conhecimento do crime de forma tão eficaz que o próprio perpetrador consegue acreditar temporariamente em sua própria mentira. Durante todo o sábado, Mateus manteve contato regular com familiares, expressando uma preocupação crescente que parecia genuína. Quando sua tia decidiu ir até o apartamento de Soraya para verificar a situação, ele não apenas permitiu, mas encorajou a iniciativa, sabendo perfeitamente que ela encontraria o local vazio e organizado. A reação de Mateus quando soube que sua mãe não estava em casa foi descrita por testemunhas como de choque e desespero autênticos. Ele teria ficado pálido, começado a tremer e imediatamente sugerido que procurassem hospitais da região. Essa resposta emocional não era completamente fingida. Era o resultado de uma mente fragmentada, lidando com a realidade de forma dissociada.
O processo de registrar o boletim de ocorrência na delegacia foi outro momento crucial de sua performance. Mateus forneceu detalhes precisos sobre os últimos movimentos de Soraya. Descreveu suas roupas, mencionou os itens que ela levou ao sair de casa e expressou teorias sobre o que poderia ter acontecido. Sua capacidade de fornecer informações tão específicas, sem demonstrar nervosismo excessivo, impressionou até os policiais experientes. Durante os 2 dias de buscas organizadas pela família e comunidade, Mateus foi um participante ativo e dedicado. Ele percorreu hospitais, distribuiu panfletos com a foto de Soraya, postou apelos emocionais nas redes sociais e coordenou grupos de busca em diferentes bairros da cidade. Sua dedicação à procura da mãe, que ele mesmo havia assassinado, demonstra um nível de dissociação psicológica que desafia a compreensão normal. O momento mais perturbador de toda essa charada foi durante o velório de Soraya. Mateus não apenas compareceu, mas assumiu o papel central de filho enlutado. Ele recebeu condolências, organizou detalhes da cerimônia e foi visto chorando genuinamente diante do caixão de sua mãe. Testemunhas relataram que suas lágrimas pareciam autênticas, seu sofrimento palpável. Ele abraçou colegas de trabalho de Soraya, consolou outros familiares e chegou a fazer um discurso emocionado sobre a importância da mãe em sua vida. Esse comportamento sugere que, em algum nível psicológico profundo, Mateus realmente estava de luto pela perda que ele mesmo causou. A psicologia forense identifica esse padrão como uma forma extrema de negação psicológica. O indivíduo consegue separar tão completamente a ação do crime de sua identidade consciente que pode experimentar emoções genuínas de luto e perda, mesmo sendo o responsável direto pela morte. Especialistas em comportamento criminal explicam que esse tipo de dissociação é mais comum do que se imagina em casos de crimes familiares. O perpetrador muitas vezes desenvolve 2 narrativas paralelas. Uma onde ele é o culpado, guardada em compartimentos psicológicos profundos, e outra onde ele é uma vítima secundária das circunstâncias, que funciona como sua realidade operacional. Durante toda essa período, Mateus manteve sua rotina profissional como funcionário comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Colegas de trabalho relataram que ele parecia abatido e preocupado, mas funcionalmente normal. Não havia sinais externos de que ele estava carregando o peso psicológico de um homicídio. Essa capacidade de manter fachadas sociais normais enquanto esconde segredos devastadores é uma característica comum em criminosos de colarinho branco ou aqueles sem histórico de violência prévia. A mente humana tem uma capacidade impressionante de racionalizar e compartimentalizar informações que ameaçam a autoimagem ou a sobrevivência social. O que finalmente levou ao desmoronamento da máscara de Mateus foi a pressão investigativa sistemática aplicada pela delegada Ana Paula Rodrigues. Confrontado com inconsistências em seu relato e evidências físicas que contradiziam sua versão, a estrutura psicológica cuidadosamente construída começou a ruir. A confissão, quando finalmente veio, foi acompanhada de um colapso emocional completo. Mateus não apenas admitiu o crime, mas pareceu genuinamente chocado com suas próprias ações, como se estivesse ouvindo sobre elas pela primeira vez. Esse fenômeno sugere que a dissociação havia sido tão profunda que ele realmente havia esquecido ou minimizado a realidade do que fez. O problema oculto das apostas online. Uma epidemia silenciosa. O caso da professora Soraya Tatiana Bonfim França não pode ser compreendido em sua totalidade sem analisarmos o contexto social mais amplo que serviu como catalisador para essa tragédia. A explosão descontrolada das apostas online no Brasil,
um fenômeno que tem destruído famílias inteiras de forma silenciosa e sistemática. Nos últimos 5 anos, o Brasil testemunhou uma transformação radical em sua relação com jogos de azar. O que antes era restrito a cassinos clandestinos e loterias oficiais se transformou numa indústria multibilionária acessível através de qualquer smartphone. As chamadas bets deixaram de ser uma diversão ocasional para se tornarem uma obsessão nacional que corrói os alicerces financeiros e emocionais de milhões de lares brasileiros. A estratégia de marketing dessas plataformas é deliberadamente predatória. Campanhas publicitárias agressivas inundam as redes sociais com promessas de renda extra fácil e independência financeira. Influenciadores digitais com milhões de seguidores promovem essas plataformas como se fossem oportunidades de investimento legítimas, quando na realidade são mecanismos sofisticados de extração de renda das camadas mais vulneráveis da população. O perfil típico do apostador compulsivo no Brasil é assustadoramente similar ao de Matheus França Campos. Homens jovens adultos, entre 25 e 35 anos, com ensino superior completo, empregados em funções públicas ou privadas estáveis, mas enfrentando pressões financeiras relacionadas ao custo de vida urbano. Esses indivíduos são atraídos pela ilusão de que podem resolver seus problemas econômicos através de apostas inteligentes. O que torna o vício em apostas online particularmente devastador é sua natureza invisível. Diferente do alcoolismo ou dependência química, que apresentam sinais físicos evidentes, o vício em jogos se desenvolve nas sombras. A pessoa mantém sua aparência normal, continua trabalhando, interage socialmente, mas está sendo consumida internamente por um ciclo vicioso de perdas e tentativas desesperadas de recuperação. Estudos realizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam dados alarmantes. Mais de 60% dos apostadores regulares perdem sistematicamente mais dinheiro do que ganham, comprometendo não apenas seus próprios orçamentos, mas também a estabilidade financeira de suas famílias. O impacto vai muito além das questões econômicas, criando ondas de estresse, ansiedade, depressão e, em casos extremos, violência doméstica. A CPI das bets, instalada no Congresso Nacional, documentou casos de suicídios, homicídios, dissolução de casamentos e abandono de estudos diretamente relacionados ao vício em apostas online. O relatório final aponta para uma correlação estatística significativa entre o aumento de casos de violência doméstica e o crescimento da indústria de apostas esportivas. O caso de Soraya não é um incidente isolado. Nos últimos 2 anos, foram registrados pelo menos uma dezena de crimes violentos em Minas Gerais, com conexões diretas às dívidas de apostas online. Entre eles, destaca-se o assassinato de uma professora de Pilates em Contagem, morta pela sogra que havia perdido tudo em plataformas de jogos, e o suicídio de um jovem engenheiro em Uberlândia, que deixou uma carta explicando sua decisão após acumular dívidas superiores a R$200 mil em bets. O que torna essa epidemia ainda mais perigosa é a ausência de políticas públicas eficazes de prevenção e tratamento. Enquanto países como Reino Unido e Austrália implementaram regulamentações rigorosas e programas nacionais de acolhimento para viciados em jogos, o Brasil permanece em um vácuo regulatório que permite que essas plataformas operem praticamente sem restrições. As medidas tomadas até agora pelo governo federal são superficiais e paliativas. Bloqueio de alguns sites irregulares, restrições tímidas à publicidade, regulamentação básica de operadoras. Mas não existe um programa nacional de conscientização sobre os riscos do vício em apostas,
Não há canais públicos eficientes para tratamento psicológico especializado e não existem mecanismos efetivos de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade. A desassistência é gritante e sistemática. Enquanto a indústria de apostas investe bilhões em marketing agressivo direcionado aos jovens e trabalhadores de baixa renda, o Estado brasileiro investe praticamente zero em proteção e prevenção. É uma equação que inevitavelmente resulta em tragédias como a de Soraya. Especialistas em saúde pública alertam que estamos apenas vendo a ponta do iceberg. O número real de famílias destruídas por dívidas de apostas online é muito maior do que as estatísticas oficiais indicam, pois muitos casos nunca chegam ao conhecimento das autoridades. A vergonha e o estigma social fazem com que as vítimas prefiram o silêncio, permitindo que o problema cresça nas sombras. O perfil psicológico do apostador compulsivo revela padrões comportamentais preocupantes, mentiras sistemáticas para familiares sobre gastos, empréstimos clandestinos para financiar apostas, isolamento social progressivo e episódios de irritabilidade e agressividade quando confrontados sobre seu comportamento. Esses sinais, se identificados precocemente, poderiam prevenir tragédias como a que vitimou Soraya. A morte da professora deveria servir como um divisor de águas na discussão pública sobre esse tema. Não podemos continuar tratando o vício em apostas online como um problema individual ou moral, quando na realidade é uma questão de saúde pública que exige intervenção estatal urgente e abrangente. É na violência que nasce em casa, o paradoxo da intimidade mortal. O assassinato de Soraya nos confronta com uma das realidades mais perturbadoras da violência contemporânea. O lar, que deveria ser nosso refúgio mais seguro, muitas vezes se transforma no cenário dos crimes mais brutais. Para compreendermos completamente a dimensão dessa tragédia, precisamos examinar os padrões estatísticos e psicológicos que tornam a violência doméstica uma epidemia silenciosa no Brasil. Os números são alarmantes e revelam uma verdade que a sociedade brasileira ainda reluta em aceitar completamente. Segundo dados consolidados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 60% dos feminicídios no país ocorrem dentro da residência da vítima e em aproximadamente 80% dos casos, o agressor é alguém do convívio íntimo, parceiros, ex-companheiros, familiares diretos ou pessoas próximas do círculo social. Em Minas Gerais, estado onde Soraya foi assassinada, as estatísticas são particularmente preocupantes. O ano de 2024 registrou 133 casos de feminicídio, uma redução em relação aos 167 casos de 2023, mas ainda colocando o estado entre os que apresentam as maiores taxas absolutas do país. Cada um desses números representa não apenas uma vida perdida, mas uma família destruída e uma comunidade traumatizada. O que torna o caso de Soraya particularmente emblemático é que ele desafia alguns estereótipos comuns sobre violência doméstica. Não estamos falando de um histórico de agressões físicas progressivas. Não há registros de violência prévia entre mãe e filho, nem sinais evidentes de que Soraya vivia em situação de risco. A violência explodiu de forma aparentemente súbita, numa escalada que foi de discussão verbal para homicídio em questão de minutos. Esse padrão, conhecido pelos especialistas como violência explosiva, é mais comum do que se imagina, especialmente em contextos familiares onde pressões externas, financeiras, profissionais, emocionais, criam um estado de tensão crônica que pode ser desencadeado por eventos aparentemente menores. A dinâmica psicológica da violência familiar é complexa e multifatorial. Diferente da violência entre desconhecidos, que geralmente tem motivações específicas, roubo, disputa territorial, etc.
A violência doméstica nasce de uma combinação tóxica de intimidade emocional, dependência psicológica, poder desigual e frustração acumulada. No caso específico de Mateus e Soraya, podemos identificar vários fatores de risco que, analisados retrospectivamente, criavam um ambiente propício para a explosão violenta. Primeiro, a dependência financeira emocional. Mateus, aos 32 anos, ainda mantinha uma relação de dependência com a mãe, não apenas em termos práticos, mas também emocionais. Segundo, a pressão da decepção. Como filho único e motivo de orgulho de Soraya, Mateus carregava o peso de não decepcionar uma mãe que havia dedicado toda a sua vida à educação e aos valores éticos. Descobrir-se viciado em apostas e endividado representava não apenas um fracasso pessoal, mas uma traição aos valores que Soraya havia tentado inculcar nele durante toda a vida. Terceiro, o elemento da vergonha masculina. Em uma sociedade que ainda espera que homens sejam provedores e solucionadores de problemas, admitir um vício em jogos e a consequente situação de descontrole financeiro representava uma ameaça fundamental à identidade masculina de Mateus. Quarto, o isolamento emocional. Vícios como o de apostas online tendem a isolar progressivamente o indivíduo de suas redes de apoio social. Mateus provavelmente estava lidando sozinho com suas pressões internas, sem espaços seguros para expressar suas frustrações e medos. A combinação desses fatores criou o que psicólogos forenses descrevem como uma panela de pressão emocional. Quando Soraya confrontou Mateus sobre suas dívidas naquela noite de sexta-feira, ela inadvertidamente ativou todos esses gatilhos psicológicos simultaneamente. A resposta violenta foi, paradoxalmente, uma explosão de anos de pressão emocional represada. O que torna essa dinâmica ainda mais trágica é que Soraya provavelmente acreditava estar fazendo o correto ao confrontar o filho sobre seus problemas. Como educadora experiente, ela estava tentando aplicar o que havia aprendido sobre responsabilidade e consequências. Não poderia imaginar que sua abordagem direta e honesta seria interpretada por uma mente já fragilizada como um ataque existencial. Especialistas em prevenção de violência doméstica identificam esse caso como exemplo típico de como sinais de risco podem passar despercebidos mesmo em famílias aparentemente funcionais. O vício em apostas de Mateus, suas dificuldades financeiras e provavelmente episódios de irritabilidade crescente eram indicadores que, se identificados e tratados precocemente, poderiam ter prevenido a tragédia. A realidade é que muitas famílias brasileiras vivem atualmente sob tensões similares àquelas que destruíram a vida de Soraya. Dívidas crescentes, vícios comportamentais não tratados, pressões sociais e econômicas e a ausência de redes de apoio psicológico eficazes criam ambientes onde a violência pode explodir a qualquer momento. O caso também expõe uma falha sistemática em nossos mecanismos de identificação e prevenção de violência familiar. Não existem protocolos eficazes para identificar famílias em situação de risco quando a violência ainda não se manifestou fisicamente. Não há canais acessíveis onde pessoas como Mateus possam buscar ajuda para vícios comportamentais antes que escapem completamente do controle. Mais importante ainda, não temos uma cultura social que encoraje a busca precoce de ajuda psicológica. O estigma associado ao tratamento de saúde mental, especialmente para homens, faz com que muitos prefiram lidar sozinhos com pressões que claramente excedem suas capacidades de enfrentamento. Reflexões finais. Os sinais ocultos que ignoramos. O caso da professora Soraya Tatiana Bonfim França nos deixa com questionamentos profundos que vão muito além do crime em si.
Ele nos obriga a examinar as fissuras invisíveis em nossa sociedade, os sinais de alerta que sistematicamente ignoramos e os padrões comportamentais que normalizamos até que seja tarde demais. Quando reconstruímos a vida de Mateus, nos meses que antecederam o crime, começamos a identificar indicadores que, vistos isoladamente, pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um perfil de risco que poderia ter sido identificado e tratado. Havia mudanças sutis em seu comportamento social, períodos de irritabilidade inexplicável, isolamento progressivo de amigos e familiares e sinais de estresse financeiro que ele tentava ocultar. O mais perturbador é perceber que essas mudanças provavelmente foram notadas por pessoas próximas, mas foram racionalizadas como estresse do trabalho, fase difícil ou problemas normais de adulto jovem. Nossa cultura social não nos equipa adequadamente para reconhecer quando alguém está caminhando em direção a um colapso psicológico completo. A questão do vício em apostas online adiciona outra camada de complexidade ao caso. Diferentemente de vícios mais visíveis, como alcoolismo ou dependência química, o vício em jogos online é quase completamente invisível para observadores externos. A pessoa mantém sua aparência física normal, continua cumprindo obrigações profissionais e pode até manter interações sociais aparentemente normais, enquanto internamente está sendo consumida por um ciclo destrutivo de perdas e tentativas desesperadas de recuperação. Mateus provavelmente passou meses, talvez anos, lutando sozinho contra esse vício. A vergonha associada a jogos compulsivos, especialmente para homens em posições de responsabilidade profissional, cria uma barreira adicional para buscar ajuda. Nossa sociedade ainda não desenvolveu a linguagem ou as estruturas sociais necessárias para discutir esses problemas abertamente. O elemento da violência familiar contra mulheres idosas também merece reflexão especial. Enquanto muito do nosso discurso público sobre violência contra a mulher se concentra em relacionamentos românticos ou casos de violência por desconhecidos, esquecemos que mulheres acima dos 50 anos também enfrentam riscos significativos dentro de suas próprias famílias. Soraya representava um grupo demográfico que é particularmente vulnerável porque frequentemente vivem sozinhas com filhos adultos que podem estar enfrentando suas próprias crises. A investigação revelou que Soraya vinha fornecendo apoio financeiro para Mateus, provavelmente sem conhecer a extensão de seu vício em jogos. Essa dinâmica de dependência financeira, combinada com manipulação emocional, cria uma tempestade perfeita para a violência familiar. A vítima se torna simultaneamente a fonte de apoio e o alvo de frustração para o perpetrador. De uma perspectiva psicológica, o crime também expõe a combinação perigosa de vergonha masculina, pressão financeira e falta de sistemas de apoio emocional. Mateus não tinha canais saudáveis para processar seu estresse, não tinha amigos ou familiares em quem pudesse confiar sobre seu problema de jogos e não teve acesso à ajuda profissional que poderia ter interrompido o ciclo destrutivo. O contexto social mais amplo também não pode ser ignorado. Vivemos numa sociedade que promove gratificação instantânea através de aplicativos e plataformas online, que normaliza dívidas como um modo de vida e que estigmatiza o tratamento de saúde mental, especialmente para homens. Esses fatores sociais criam ambientes onde pessoas como Mateus podem entrar em espiral fora de controle enquanto mantêm fachadas de normalidade. O caso também levanta questões desconfortáveis sobre como definimos segurança familiar. Ensinamos nossas crianças sobre o perigo de estranhos. Instalamos sistemas de segurança para proteger contra ameaças externas. Mas temos dificuldade em identificar e lidar com os riscos que podem emergir de dentro de nossos relacionamentos mais íntimos.
Como equilibramos confiança e amor com consciência realista dos limites psicológicos humanos. Talvez mais tragicamente, este caso representa uma falha de múltiplos sistemas simultaneamente. O sistema educacional falhou em fornecer a Mateus ferramentas de inteligência emocional para lidar com pressões adultas. O sistema de saúde mental estava inacessível quando ele mais precisou. O sistema de regulamentação financeira permitiu que plataformas predatórias de jogos operassem sem proteções adequadas ao consumidor. E os sistemas de apoio social estavam ausentes quando tanto Soraya quanto Mateus precisaram deles. A investigação também revelou como é fácil para alguém manter uma vida dupla em nossa sociedade moderna. Mateus escondeu com sucesso seu vício em jogos, seus problemas financeiros e, finalmente, seu crime de pessoas que interagiam com ele diariamente. Essa capacidade de engano, embora psicologicamente fascinante, também destaca como as pessoas podem se tornar isoladas mesmo quando cercadas por outros. Olhando para o futuro, este caso deveria servir como catalisador para mudanças sociais importantes. Precisamos de melhor educação sobre reconhecer e responder ao vício em jogos. Precisamos de serviços de saúde mental mais acessíveis, particularmente aqueles projetados para adultos trabalhadores enfrentando estresse financeiro. Precisamos de estruturas regulatórias mais fortes para plataformas de jogos online que visam populações vulneráveis. Mais importante ainda, precisamos desenvolver conversas culturais que tornem seguro para as pessoas buscarem ajuda antes de atingirem pontos de crise. O estigma em torno de problemas financeiros, vício e tratamento de saúde mental cria barreiras que literalmente custam vidas. A cada dia que atrasamos essas conversas, mais famílias correm o risco de experimentar o que aconteceu com Soraya e Mateus. A memória da professora Soraya, uma mulher que dedicou sua vida à educação e ao desenvolvimento humano, exige que aprendamos com essa tragédia e tomemos ações concretas para prevenir outras como esta. Sua morte não pode ser em vão se nos motivar a construir melhores sistemas de apoio, protocolos de reconhecimento e estratégias de prevenção para famílias enfrentando pressões similares. Em última análise, o caso nos lembra que por trás de cada estatística criminal há seres humanos com vidas internas complexas, necessidades não atendidas e pontos de ruptura que podem não ser visíveis do exterior. Nosso desafio como sociedade é desenvolver a sabedoria para ver esses sinais de alerta, a coragem para abordá-los proativamente e a compaixão para apoiar a cura ao invés de simplesmente punir após o fato. Esta foi mais uma investigação do Mente Oculta, onde exploramos os mistérios mais sombrios da psique humana. O caso da professora Soraya nos lembra que a mente humana é um território ainda amplamente desconhecido, capaz tanto de grande amor quanto de terrível escuridão. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada através dos corredores ocultos da natureza humana. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários suas reflexões sobre este caso. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando esses tópicos complexos com a seriedade e profundidade que eles merecem. Até nossa próxima investigação no Mente Oculta, onde continuaremos desvendando os segredos que a mente humana guarda em suas profundezas mais escuras.